Olá, biocompanheiros! Começamos agora o terceiro e último ano do ensino médio da matéria de Biologia. Nesta etapa do estudo, vamos abordar os problemas ambientais e como eles afetam a saúde humana, as consequências da poluição da água, as doenças provocadas pela contaminação e os gases tóxicos que respiramos. Vamos aprofundar os conhecimentos sobre genética, compreendendo como herdamos as características de nossos pais. Vamos falar também das aplicações da engenharia genética, a produção de vacinas, os alimentos geneticamente modificados e a esperança de tratamento para várias doenças. A teoria da evolução pode ser considerada a base da biologia. Vamos analisar como se deu a evolução das espécies e o que pensava Charles Darwin, o grande teórico da evolução, e ainda como a genética e o ambiente influenciam no processo evolutivo. Nesse elenco de temas muito atuais, vamos tratar também de ecologia. O que é a energia do ponto de vista biológico? A interação entre os elementos químicos, os organismos biológicos e os ambientes. Aproveite cada novo conteúdo. Vamos começar? Olá pessoal, nosso assunto de hoje é ambiente e saúde. Com certeza você já ouviu falar sobre os problemas ambientais que afetam o nosso planeta, como a destruição da camada de ozônio, o aquecimento global e a poluição da água. Os cientistas dizem que os problemas ambientais são consequências do crescimento da população e do desenvolvimento tecnológico desordenado. Para desenvolver políticas de preservação do meio ambiente, é preciso pensar quais são os impactos da atividade humana sobre os recursos naturais do planeta e as consequências da poluição ambiental. Todos nós somos responsáveis pela preservação do meio ambiente. E você, de que forma preserva a natureza? A poluição ambiental está prejudicando a natureza. Você já parou para pensar no que pode fazer para diminuir os efeitos da poluição? Uma forma de ajudar o planeta é saber quais são as formas de poluição e como elas estão ameaçando a nossa espécie e a de outros seres vivos. Nos últimos anos, os meios de comunicação têm apresentado notícias assustadoras relacionadas ao meio ambiente. São notícias sobre a extinção de espécies animais, sobre o aquecimento da Terra, o derretimento das calotas polares e mudanças climáticas. As notícias não são nada animadoras, mas ainda dá tempo para reverter as previsões pessimistas sobre o futuro do nosso planeta. O homem não pode sobreviver sem água limpa para beber e sem ar puro para respirar. O meio ambiente e o progresso podem conviver em harmonia. O homem tem a responsabilidade de conciliar a preservação dos recursos naturais do planeta com o desenvolvimento tecnológico. A melhor saída é a criação de práticas de desenvolvimento sustentável que consigam equilibrar o desenvolvimento tecnológico e econômico com a preservação da natureza. Você também pode ajudar a preservar o meio ambiente com atitudes simples do dia a dia, como separar o lixo e evitar o desperdício de água e de energia. Faça a sua parte. Até mais, a gente se vê. Olá, tudo bem? Vamos falar no assunto do momento, a ecologia. A ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos com o meio onde vivem. É uma área de estudo recente, se comparada com a matemática ou a química, mas de extrema importância para garantir o bem-estar do planeta. Nos últimos tempos, cientistas das mais variadas áreas têm se dedicado à ecologia. Essa preocupação também está nas ruas, na boca das pessoas. As expressões desequilíbrio ambiental, preservação das espécies e aquecimento global estão o tempo todo nos noticiários.
ONGs, organizações não governamentais como Greenpeace e muitas outras, se empenham em conscientizar a sociedade de que os problemas ecológicos são reais e que só vão ser resolvidos com a participação de todos. O que afeta os organismos desse planeta afeta a todos nós. Sentimos esses efeitos em secas prolongadas, chuvas intensas e na escassez da pesca, por exemplo. A ecologia trata da nossa sobrevivência. Todos os seres vivos necessitam de alimento para sobreviver. Os alimentos fornecem a energia necessária para a realização de todas as atividades orgânicas. A energia que retiramos dos nutrientes é energia química. E ela vem, sabe de onde? Do Sol. Os organismos produtores, que são as plantas e as algas, absorvem energia do Sol. Essa energia é transferida para os organismos consumidores, e o processo chega até os seres decompositores. Os produtores correspondem ao nível energético mais alto dos ecossistemas. São responsáveis pelo início de todas as cadeias ecológicas. Como esse processo não é perfeito, muito dessa energia é perdida em cada nível. No final, a matéria orgânica é reciclada, os resíduos decompostos podem ser reutilizados na fotossíntese. Portanto, todos os seres consumidores dependem das plantas e das algas, pois são elas que disponibilizam a energia e os nutrientes nos ecossistemas. Assim, quando protegemos as florestas e os oceanos, estamos trabalhando a nosso favor. Na Terra existem milhões de espécies diferentes interligadas entre si e com o ambiente. Essa ligação é fundamental. Logo, a destruição de uma afeta todas as outras. Existe uma espécie em particular que é responsável por vários fatores que causam os desequilíbrios ecológicos. Além de consumir a maior parte dos recursos do planeta, essa espécie polui a água, o ar e o solo, levando outras espécies à extinção. É fácil adivinhar que espécie é essa. Infelizmente, somos nós, os humanos. Ainda nos falta aprender a sobreviver sem destruir a vida ao redor. E temos de agir rápido. Florestas estão desaparecendo, espécies estão deixando de existir, a água dos rios está sendo contaminada. Então, se a destruição e o desequilíbrio dos ecossistemas continuar, como será o futuro do nosso planeta? Arrisca uma previsão? Até mais, a gente se vê. Olá! A vida na Terra envolve um fluxo constante de matéria e energia. Os átomos que hoje formam o seu corpo circulam pelo planeta Terra há muito tempo e, com certeza, já fizeram parte de outros corpos. Os átomos que formam os organismos vivos estão no ar, na água e nos solos. Nos seres vivos, eles são utilizados na construção de células e tecidos. A circulação dos elementos químicos no meio ambiente é chamada de ciclo biogeoquímico. Nos ciclos biogeoquímicos, os elementos químicos circulam pela natureza e formam os organismos biológicos e os ambientes geológicos. Tudo isso acontece através de uma série de reações químicas. Estes ciclos são complexos e controlam grande parte das condições de vida na Terra. Os ciclos mais estudados são o do carbono, do oxigênio e o da água. Os ciclos biogeoquímicos são os processos naturais de interação entre os elementos que circulam no meio ambiente e nos organismos vivos. O ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio são processos fundamentais para a vida. Eles são responsáveis pela fotossíntese e pela respiração. Na fotossíntese, as plantas e algas utilizam o carbono, a água e a energia solar para produzir carboidratos e liberar oxigênio. A maior parte do oxigênio que existe na atmosfera é resultado da fotossíntese. Na respiração, os organismos obtêm energia pela queima dos nutrientes na presença do oxigênio,
e liberam dióxido de carbono. Com a morte das plantas e dos animais, o carbono volta para a atmosfera através do processo de decomposição, que é realizado pelos fungos e pelas bactérias. Você pode até pensar que a água é um recurso abundante no planeta. E realmente é. 3/4 da superfície da Terra são cobertos por água. O problema é que 97% de toda a água do planeta é salgada e não serve para o consumo humano. A maior parte da água que pode ser consumida está em reservatórios naturais como os lençóis freáticos, os aquíferos e as geleiras. A quantidade de água potável que temos à nossa disposição é muito pequena. E ainda existe o problema da poluição da água, que está diminuindo os reservatórios de água potável. Além disso, existe um crescimento significativo de pessoas sem acesso a esse bem fundamental. Segundo informações da OMS, Organização Mundial da Saúde, na atualidade, 1 bilhão de pessoas, em 25 países, vive com escassez de água. Em alguns lugares, o problema é a má qualidade da água disponível, que possibilita a ocorrência de várias doenças. Nos países em desenvolvimento, a grande maioria das doenças está associada à contaminação da água. Até mais, a gente se vê. Olá, caro aluno, tudo bem? Você sabe que a capacidade de mudança é uma característica básica dos sistemas biológicos. Nada permanece como está na natureza. Todo sistema vivo muda, evolui, cumpre etapas. Esse fenômeno é chamado de sucessão ecológica. Pense numa ilha coberta por cinzas vulcânicas e lava após uma grande erupção. Mesmo sem vida e desabitada, depois de um tempo, encontraremos ali alguns organismos que vão modificar as condições desse ambiente. No primeiro momento, líquens e fungos vão compor o solo. A morte e a decomposição deles deixarão o solo mais úmido e rico em matéria orgânica e criarão condições para o crescimento de plantas e animais. Quando você estiver estudando as características dos grandes biomas, pense que eles são produtos de transformações no ambiente e no conjunto dos seres vivos. Biosfera é o conjunto das áreas ocupadas por formas vivas que existem no nosso planeta. A evolução da biosfera começou por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. E por muitos milhões de anos, os seres vivos ficaram restritos ao ambiente aquático. Só há 500 milhões de anos passaram a viver em terra firme. Pelo processo evolutivo, cada espécie se adaptou a um determinado meio. Os peixes ao meio aquático, os mamíferos ao terrestre e assim por diante. A vida, do ponto de vista biológico, se distribui em 3 biociclos: o terrestre, o de água doce e o de água salgada. Cada biociclo tem características bem diferentes de umidade, temperatura e quantidade de luz, o que determina os organismos que vivem neles. A qual biociclo você pertence? A qual deles o tubarão pertence? E o peixe-boi? Dentro de cada biociclo também existem diferenças. No ambiente terrestre, encontramos biomas de florestas temperadas e tropicais, cada uma com particularidades de clima, fauna e flora. O importante é notar que os ambientes e os seres vivos são resultantes do processo de evolução da vida no planeta. As florestas tropicais possuem maior biodiversidade de plantas e animais. Elas estão situadas nos trópicos, distribuídas na África, América Central, América do Sul, Ásia e regiões da Oceania. Nestas florestas são encontradas as áreas de megabiodiversidade. São chamadas assim porque possuem quase 60% dos organismos encontrados no planeta. E muitas espécies de plantas, animais e fungos ainda nem foram identificadas. Outro aspecto importante é a contribuição das florestas na absorção dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Mas as florestas correm risco.
Estima-se que em um ano, 154 mil quilômetros quadrados de floresta ao redor do mundo todo sejam destruídos. Nesse ritmo, pelo menos um quarto da diversidade biológica do planeta pode desaparecer. Essa é uma causa de toda a humanidade. Até mais, a gente se vê. Olá, bioamigo, tudo bem? Já ouviu falar em bioma? Pois o bioma é um grande ecossistema que apresenta clima, flora e fauna característicos. O clima determina o tipo de vegetação predominante em cada bioma, e as plantas acabam determinando as espécies animais que serão encontradas na região. Isso significa que um bioma tem semelhanças. Atualmente, os biomas brasileiros vêm sofrendo com o impacto das atividades econômicas. E apesar das tentativas de defesa, nossa fauna e flora estão diminuindo a cada dia. A crise ambiental ocorre em nível mundial, mas cabe a nós o cuidado com os biomas brasileiros. Para isso, devemos estar atentos a problemas como as queimadas no cerrado, o desmatamento na floresta amazônica, o avanço das fronteiras agrícolas, a poluição por mercúrio e o assoreamento no Pantanal. Modificar um bioma pode resultar na destruição do ambiente e no desaparecimento das espécies que vivem nele. Tudo na natureza está interligado. A Mata Atlântica já foi a segunda maior floresta do Brasil, ocupando a zona litorânea desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Hoje, ela se restringe a 5% do tamanho original, pois ao longo do tempo foi substituída por áreas de pastagem e grandes cidades. Na Mata Atlântica já foram encontradas cerca de 260 espécies de mamíferos, 620 de aves e 260 de anfíbios, além de muitos répteis e insetos. A lista de animais ameaçados de extinção no Brasil é de 633 espécies. Mais da metade dessa lista está na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é considerada um dos mais importantes biomas do Brasil. A vegetação é composta por árvores de folhas largas, perenes e com uma grande diversidade de epífitas, como bromélias e orquídeas. Em 1992, as áreas remanescentes da Mata Atlântica passaram a fazer parte da Reserva da Biosfera. Em 99, foram inscritas como Patrimônio da Humanidade. Portanto, cuide do que é seu. A noção de proteção ambiental teve início na década de 1970. Desde então, a biologia da conservação cresceu e, atualmente, é uma preocupação de todos. No centro das discussões está a ideia de que é preciso manter a biodiversidade para garantir a sustentabilidade do planeta. Representantes de países se unem em conferências com o objetivo de propor soluções globais para os problemas relacionados à degradação ambiental. Existe no mundo atual um número cada vez maior de pessoas engajadas em campanhas para a preservação da biodiversidade. A conservação inclui atividades destinadas a preservar a biodiversidade pelo uso sustentável dos recursos naturais. Pode ser no turismo, na agricultura, na indústria, na engenharia ambiental. Estamos em meio a uma grande crise ambiental. E é da reunião de esforços das nações e dos indivíduos que virão as possíveis soluções para o futuro do mundo. Faça parte da solução você também. Até mais, a gente se vê. Olá, estudantes! É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo sobre a evolução. Há milhares de anos, a humanidade procura compreender o processo de evolução das espécies. Os gregos e os romanos, por exemplo, tentavam explicar a origem e a diversidade dos seres vivos através dos mitos. Já para a biologia, dois nomes se destacam quando o assunto é evolução: o do francês Jean Lamarck e o do inglês Charles Darwin. Lamarck foi o primeiro a propor uma explicação para a origem dos seres vivos,
e para as mudanças que ocorrem nas características dos seres com o passar do tempo. Darwin é considerado o autor de uma das mais brilhantes explicações para a evolução e adaptação dos seres vivos, a teoria da evolução. As ideias de Darwin mudaram a forma de ver e compreender os seres vivos que habitam o planeta Terra. A teoria de Charles Darwin sobre a evolução das espécies tem 150 anos, e até hoje o trabalho do cientista é considerado um marco para a ciência. Darwin viajou ao redor do mundo a bordo do navio MS Beagle durante 25 anos para coletar dados. Em 1830, desembarcou na Bahia e no Rio de Janeiro. Ele também esteve na Terra do Fogo, na Patagônia. No sul da Argentina, presenciou um terremoto nos Andes. Quando voltou para casa, Darwin precisou de 20 anos para organizar e analisar os dados que coletou na viagem. Até que, em 1859, publicou o livro A Origem das Espécies por Seleção Natural, obra que continua sendo reeditada até hoje. A busca incansável por respostas para compreender a complexidade dos seres que habitam o planeta Terra levou o ser humano a desenvolver várias teorias sobre o assunto. Lamarck e Darwin foram os primeiros cientistas a elaborarem teorias sobre o processo evolutivo das espécies. Darwin conseguiu explicar os processos de adaptação e evolução das espécies. Depois dele, outros cientistas ampliaram as bases e as aplicações da teoria da evolução. É verdade que Darwin forneceu a melhor resposta para estes fenômenos, mas muitos outros conhecimentos foram acrescentados às ideias dele. Não podemos deixar de falar em Alfred Russel Wallace. Na mesma época de Darwin, ele desenvolveu de forma independente uma teoria da evolução semelhante. O trabalho de Wallace foi importante, mas prevaleceram as ideias de Darwin. Não perca tempo, pesquise mais sobre a teoria da evolução. Até mais, a gente se vê. Olá! Como surgiu a vida e os seres humanos? Esta é uma das questões humanas mais básicas, e a teoria da evolução responde à pergunta dizendo que a vida e os seres humanos surgiram através de um processo natural. A teoria da evolução pode ser considerada a base da biologia. Através dela é possível explicar muitos fenômenos biológicos que, de outra maneira, não teriam o menor sentido. Para isso, é preciso observar e analisar um determinado fato. Pode ser no lugar de origem ou através de uma experiência em laboratório. Charles Darwin foi o precursor da teoria da evolução, mas pesquisadores de outras áreas contribuíram com os estudos fornecendo informações da genética, da geologia e da ecologia. O conhecimento sobre a evolução dos organismos é muito utilizado na agricultura, na pecuária e até na medicina. Darwin mostrou que os seres vivos são matérias em movimento, em transformação, o que explica, por exemplo, o processo de adaptação a um novo ambiente. A evolução pode ser definida como mudanças nas características de uma população ao longo do tempo. Os indivíduos são apenas uma peça no jogo evolutivo. Nós, por exemplo, somos considerados Homo sapiens. Pela teoria, somos uma evolução do Homo neandertal, que foi uma evolução do Homo erectus, que por sua vez foi uma evolução do Homo habilis. Enfim, um processo evolutivo marcado pelo desenvolvimento de uma série de habilidades, como a capacidade de fabricar ferramentas, e por adaptações biológicas, como a redução do tamanho do crânio. As características alteradas são transmitidas de geração em geração. Darwin enfatizou a variação genética e a seleção natural. A mutação pode ser um dos motivos da evolução. Espécies que não têm capacidade de resolver problemas de sobrevivência, naturalmente acabam sendo eliminadas. Por isso, algumas espécies desaparecem, enquanto outras surgem.
Os mecanismos da evolução explicam a diversidade de animais ou de plantas, a diversidade entre a população de uma mesma espécie e entre espécies diferentes. As mudanças evolutivas são graduais e contínuas. Por exemplo, veja o caso da penicilina. Ao longo de várias décadas, ela foi muito utilizada no combate a bactérias e, atualmente, não é eficaz no tratamento de algumas doenças, resultado da seleção das bactérias resistentes em razão do uso indiscriminado da penicilina. As mudanças estão relacionadas com o ambiente nos quais os organismos vivem e acontecem naturalmente. Imagine como era a vida há 20 mil anos atrás. Compare os organismos do Brasil com os organismos do Polo Norte. O ambiente faz com que eles sejam bem específicos. Diferenças e semelhanças que podem ser explicadas pela teoria da evolução. Pense nos registros fósseis. Você sabia que o número de espécies extintas é maior do que o número de espécies que existem atualmente? A evolução é uma realidade. Por isso, é importante respeitar a natureza para entender a história da vida. Até mais, a gente se vê. Olá, como vão os estudos? Alguma vez você já se perguntou qual a base da teoria da evolução? Como seriam as primeiras células? Quando surgiram os anfíbios, répteis, aves e mamíferos? Foi a evolução das plantas que possibilitou que os animais ocupassem o ambiente terrestre. Os primeiros organismos surgiram há 13,5 bilhões de anos. Tudo acontecia na água, nos mares do período pré-cambriano. Eram células simples, chamadas de procariontes. As formas mais complexas surgiram no período cambriano, há cerca de 550 milhões de anos. Foi uma explosão de vida. Apareceram os primeiros invertebrados e as algas se proliferaram. Foi só quando os organismos produziram oxigênio suficiente para formar a camada de ozônio é que a vida invadiu a Terra. Primeiro as plantas, depois os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Era muito diferente dos animais que a gente conhece hoje, mas deixaram marcas de sua passagem, e é o estudo dos fósseis que nos permite conhecer a evolução. Você já pensou nos humanos como animais? Pode parecer estranho, mas você pertence à família dos hominídeos, à ordem dos primatas, à classe dos mamíferos, ao filo dos cordados e ao reino dos animais. E seu nome científico é Homo sapiens. Nós temos uma base biológica comum com todos os seres vivos desse planeta. Assim como eles, nossas informações genéticas estão armazenadas numa molécula chamada DNA. Mas quando e onde os nossos ancestrais evoluíram? Quando começamos a andar em pé e a falar? Conhecemos alguns antepassados como Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, entre muitos outros, mas quando eles viveram? Quando descobriram o fogo? Quais os acontecimentos que contribuíram para o desenvolvimento do ser humano? Os biólogos dizem que somos apenas mais uma espécie no planeta. Busque informações sobre nossos ancestrais e não esqueça, atualmente somos a única espécie do gênero Homo que anda pelo planeta. Mais que uma teoria, a evolução é uma realidade, e as mudanças evolutivas decorrem de interações entre o ambiente físico e biológico. Mas devemos lembrar que, assim como as mudanças ambientais influenciam a evolução dos organismos, os organismos também interferem no ambiente físico. A evolução é um processo contínuo, por isso fica difícil perceber as mudanças. Pense, por exemplo, no impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente daqui a centenas de anos. Qual será o impacto da poluição, da destruição das florestas e da contaminação da água sobre a evolução dos organismos? Ou qual será o futuro da nossa espécie? A evolução não para, e a diversificação e a extinção fazem parte do processo. A maioria das espécies que passaram pela Terra está extinta, assim como todas as outras espécies do gênero Homo.
Procure informações e respostas para as suas dúvidas. Você vai descobrir que o estudo da evolução é fascinante. Até mais, a gente se vê! Hoje vamos falar sobre alguns aspectos interessantes da genética moderna, como as aplicações na engenharia genética. O trabalho envolve a manipulação dos genes e a criação de combinações entre genes de diferentes organismos. Hoje, por exemplo, já é possível combinar os genes de plantas e animais com os de uma bactéria. Não é incrível? Algumas das principais finalidades da genética moderna são a produção de vacinas e antibióticos mais eficientes. Também a produção de hormônios em laboratório, como a insulina, para tratar a diabetes. E ainda o desenvolvimento de plantas mais resistentes a doenças e insetos. E você consegue imaginar quais são as outras aplicações da engenharia genética? Uma das principais características da genética moderna é a produção de organismos transgênicos. Os transgênicos são organismos geneticamente modificados. São o resultado da combinação do DNA de dois organismos diferentes. O cientista retira genes de uma espécie e coloca em outra. A manipulação genética pode aumentar o valor bioquímico dos alimentos, acrescentando mais nutrientes. Pode também criar plantas mais resistentes a pragas, diminuindo o uso de agrotóxicos na plantação. Os transgênicos já estão nas prateleiras dos supermercados, mas há quem diga que eles podem causar danos ao meio ambiente e à saúde. Ainda não existe um consenso sobre o assunto. Olá, pessoal! Você já deve ter passado por essa situação. Quando nasce um bebê, logo se começa a especular com quem ele parece. A teoria científica para a transmissão de características hereditárias se deve aos experimentos realizados lá no século XIX pelo austríaco Gregor Mendel, considerado o pai da genética. Ele começou observando as árvores frutíferas. Ele viu que as pessoas faziam cruzamentos com plantas, escolhiam os melhores exemplares de cada espécie e tinham bons resultados. Obtinham plantas que produziam mais sementes ou que davam frutos maiores. O que Mendel fez foi aprofundar e sistematizar esse conhecimento intuitivo sobre a genética. E você, já fez alguma experiência genética? As contribuições de Mendel para a genética só foram reconhecidas depois que ele morreu. Os estudos foram publicados no século XX, quando outros pesquisadores confirmaram os resultados que ele havia obtido no processo de hibridização. O diferencial do trabalho de Mendel era a rigorosa metodologia científica. Ele analisava uma característica hereditária de cada vez, fazia os cruzamentos com muito cuidado e quantificava os resultados dos experimentos. As pesquisas de Mendel foram o primeiro passo para o desenvolvimento do campo da genética. Muito antes de Mendel, já se sabia que determinados traços eram comuns a pessoas da mesma família. Que um coelho era semelhante a outro coelho e que uma goiabeira dava mudas de goiabeira. Mas Mendel foi o pesquisador que começou a tratar cientificamente o processo da transmissão de características hereditárias. Ele levantou hipóteses e testou quais características eram transmissíveis e de que maneira eram repassadas aos seres da mesma espécie. E você? Quais semelhanças tem com seus pais? E os seus filhos são parecidos com você? Siga os rastros de Mendel e observe a transmissão de caracteres entre os indivíduos da mesma espécie. Até mais, a gente se vê! Olá! Hoje vamos falar mais sobre genética. As pesquisas de Mendel abriram caminho para o desenvolvimento da genética, mas depois de Mendel, muito mais foi e continua sendo descoberto.
Com os avanços das pesquisas, os cientistas descobriram que as leis de Mendel não são as únicas possibilidades de interação entre os genes. Descobriu-se também que algumas doenças são determinadas pela ação dos genes e pela influência do ambiente. São as doenças multifuncionais. As doenças multifuncionais ocorrem da seguinte forma: você pode ter predisposição genética para ter pressão alta, mas se tiver uma boa alimentação, uma vida saudável e praticar atividade física, é possível que a doença não se manifeste. A nossa existência está ligada à genética. Você sabia que muitas características dos nossos genes são dadas pelos cromossomos que determinam o sexo? Uma característica influenciada pelo sexo é a calvície. O funcionamento do gene da calvície depende da interação com os hormônios de cada sexo para se manifestar ou não. As características limitadas ao sexo são aquelas que só acontecem nos homens ou nas mulheres, como, por exemplo, o ciclo menstrual. A genética é um assunto muito interessante. Os genes que cada um de nós possui podem determinar aspectos importantes para toda a nossa vida. As descobertas que a genética fez nos últimos anos são muito importantes para a humanidade. Hoje, é possível entender o funcionamento dos genes que determinam algumas doenças, a interação entre os genes e a influência do ambiente para o aparecimento das doenças multifuncionais. Quando conseguimos compreender como funcionam os genes de uma doença, podemos chegar a desenvolver um tratamento específico para essa doença. Se você já teve filhos, deve lembrar do teste do pezinho, que o seu filho fez quando nasceu. Mas você sabe para que serve o teste do pezinho? O teste ajuda a detectar e a prevenir muitas doenças antes que elas se manifestem. Se você quer saber mais sobre genética, vá em frente e conheça tudo o que puder sobre o assunto. Até mais, a gente se vê! Ter uma vida saudável é o desejo de todos. E os avanços dos últimos tempos já nos permitem tratar muitas doenças e viver mais e melhor. Já sabemos como prevenir as infecções que antigamente causavam a morte. E também as doenças da modernidade, como a obesidade, o câncer, as doenças pulmonares crônicas e as doenças cardiovasculares. Mas o mundo contemporâneo trouxe as doenças do trabalho, como as LERs, lesões por esforço repetitivo. E há ainda o problema do consumo de drogas. Nestes casos, a informação e a conscientização são aliados importantes na prevenção das doenças. Agora pense um pouco sobre os seus hábitos e veja se eles garantem uma vida saudável. As doenças infecciosas podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários e vermes. No Brasil, doenças como a dengue, a doença de Chagas, a febre amarela, a malária e a teníase são alguns exemplos. São infecções causadas por uma variedade de agentes muito comuns em locais sem acesso a redes de esgoto e água tratada. Essas doenças afetam adultos e crianças, e a contaminação ocorre principalmente pela ingestão de alimentos e água contaminada. Já os sintomas são dor de barriga, cólicas, náuseas, vômitos, diarreias, perda de peso, anemia, febre, problemas respiratórios e problemas nos rins. Você já pensou que procedimentos simples como lavar as mãos podem evitar muitos problemas? E você, o que faz para evitar o surgimento de doenças? A prevenção de doenças envolve alimentação saudável, prática de exercícios regulares, hábitos de higiene e cuidados com o meio ambiente. Hoje em dia, saúde é prevenção e existem muitas evidências médicas sobre os benefícios da alimentação e da prática de exercícios físicos. Por isso, comece hoje mesmo a cuidar do corpo e da mente.
Adote hábitos saudáveis. Caminhar com os amigos depois do expediente pode ser um bom começo, mas é legal procurar um médico antes de começar. Assim, você vai aproveitar os benefícios dessas mudanças pelo resto da sua vida. Então procure descobrir o que pode fazer para ter uma vida saudável e diminuir as chances de adoecer. Até mais, a gente se vê! Os avanços da genética moderna podem trazer muitos benefícios para as pessoas, mas este assunto envolve uma questão polêmica. Quais são os limites da ciência? A engenharia genética pode ter muitas aplicações positivas, mas também é preciso pensar sobre os impactos negativos que ela pode causar. Por isso é tão importante refletir sobre as questões éticas, morais e legais que envolvem o avanço da genética. Qual a sua opinião sobre os transgênicos? Pense no assunto, procure mais informações sobre os transgênicos e também sobre as aplicações de engenharia genética. Até mais, a gente se vê! Quantas descobertas, não? Tenho certeza que você não sabia o quanto era capaz, mas valeu a pena todo o esforço. Você concluiu o ensino médio de biologia. Parabéns! Todo este conhecimento adquirido durante as aulas, você vai levar para toda a vida. A partir de agora, quando alguém falar em saúde, você será capaz de relacionar a mente, o corpo e a natureza. Afinal, meio ambiente sustentável é sinônimo de saúde. Quando ouvir falar sobre Darwin, vai saber que não é apenas um nome estrangeiro, mas sim o nome do naturalista que começou a explicar isso que você acaba de descobrir, a evolução. Pode ficar orgulhoso. Você cimentou bem o terreno da educação formal. Mas não pare por aqui. Continue sendo curioso, porque a cada dia você vai ter uma descoberta diferente. Continue evoluindo. Tchau!